Pontualidade Opa! britânica. O que, aliás, é uma das regras da elegância, né? Que bom que você está seguindo isso daí, viu, Duda? Pois é, por isso que eu coloquei aqui ó, o meu paletó. Eu não coloco um paletó e uma camisa social, acho que desde que começou essa loucura toda, sabia? Coloquei em sua homenagem aqui, porque Olha, quero obrigado. estar Tô como vendo um que você tá cavaleiro chique aí. distinto e pontual para conversar contigo, já que você é um grande consultor de moda, né? Você entende tudo do assunto. Muito obrigado, Obrigado. cara, por aceitar participar da live aqui. Eu que estou feliz pelo convite. Prazer estar aqui com você, com todo mundo que te segue aí, que é bastante gente, aliás. E aí eu separei algumas perguntas aqui, que na verdade você que me mandou. Eu gosto de quebrar a quarta parede. É. O Gustavo é um cara tão organizado que ele já mandou aqui uma... Não seria uma pauta, mas seria assim umas referências para a gente meio que colocar um lastro aqui na nossa conversa, né? Tá certo. Você comentou dos programas, né, Duda? Só para o pessoal se situar aí. Eu tenho Aham. feito agora os quadros, quer dizer, agora durante a pandemia mudou um pouco, né? Essa coisa da TV. As coisas Uhum. estão um pouco diferentes, mas a gente tem, eu faço os quadros no Hoje em Dia, de manhã, na Record, com a Ana Hickman, com a Tiziane, com o É César, né, com a Renata. cedo para burro, né? É cedo. Aí eu faço lá os quadros, alguns quadros, um é o Top Fashion, que mostra tendências, outro é um quadro que eu vou nos mercados populares mostrar como dá para se vestir igual as famosas, gastando pouco. Ah, que Então, lá legal. tem alguns quadros que a gente faz. E o 3 em um também, que mostra como usar em 3 ocasiões diferentes a mesma peça, mudando a produção. E faço as séries do Domingo Espetacular, faço a Verão com Estilo, que é uma série que a gente faz durante o período do verão, e no final do ano passado fiz uma série só sobre casamentos. Então a gente mostrou lá o universo dos casamentos, inclusive os casamentos milionários, os casamentos na praia, porque de tudo que estava na moda nesse universo, não só a roupa, mas inclusive tudo, quer dizer, onde as celebridades estavam se casando, etc. Então, são esses os programas que eu faço. Participo do Faro também, mas no Faro são mais ações comerciais. Não, e é muito engraçado como é que os universos vão se apresentando na nossa vida. Por exemplo, casamento. Eu não fazia ideia, porque eu nunca tinha prestado tanta atenção, né, nos detalhes da preparação, da organização, até eu começar a pensar seriamente com a Sá, da gente pensar no nosso casamento. Tá? Aí você vê a quantidade de detalhes. Agora eu passei a valorizar muito mais, quando eu vou numa festa de casamento, esses detalhes que antigamente eu não prestava a menor atenção. Quantidade de flores, a roupa de todo mundo, o Pois dress é. code ali dos padrinhos, né? Aliás, essa é uma organização complicada, né, dos dress codes, principalmente das madrinhas, né? Porque muita gente fica Sim. preocupada como é que faz, e de fato é uma função e uma iniciativa da noiva organizar isso. Está Sim. entrando um pouco nesse assunto. É a noiva que deve orientar né, o traje das madrinhas por questão de ou se vai padronizar uma cor, ou se cada uma vai escolher a sua. E tem uma ordem para isso, sabia? Por exemplo, quem escolhe Hum. primeiro o traje, ou a cor do traje, é a mãe da noiva. Depois a Ah, mãe do noivo. E depois as madrinhas. Para não desprestigiar, obviamente, as claro, tem mães, uma né, da noiva e hierarquia, do né? noivo. Tem uma hierarquia. E a noiva deve, então, se for orientar, seguir essa ordem de escolha, né? E as madrinhas vão escolhendo na sequência. É que escolher primeiro fica com a cor dela, e a outra tem que escolher outra, né? Se for para não repetir, assim vai. Sim, sim. Eu gosto muito de analisar, eu como ator, eu gosto muito de analisar sobre a perspectiva de um roteiro, porque eu Sei. aprendi muito sobre roupa, sobre moda, sobre figurino, na questão de você contar uma história, né? A moda como uma ferramenta, o figurino como uma ferramenta para você contar uma história. Então você tem que sintetizar a personalidade daquele personagem também com a roupa, porque Legal, claro. você tem que meio que... Tem até umas regras assim que meio que até inspirado na programação neurolinguística, essa coisa das análises de comportamento, até do FBI, por exemplo, sabe? Que Que, por bacana. exemplo, você tem que conseguir analisar pela primeira impressão, ou, por exemplo, se tiver um japonês assistindo a novela no Brasil sem som, ele tem que saber mais ou menos como é que é a personalidade de cada personagem pelo acting, né, pelo trabalho do artista em si, Claro, mas sim. também pela arte da composição do figurino. Porque Que cada personagem tem uma interessante. função distinta ali na história, né? Não, e faz todo sentido, né? Porque a roupa mostra muito da sua proposta, né? Não só de lifestyle, mas muitas vezes, de acordo com a ocasião, tipo, aqui você veio, né? Naquela circunstância. Dependendo da roupa que você se coloca,
Existe a interpretação de que você veio com uma intenção ou com outra, né? Então tem tudo a ver com o que você está falando aí, dependendo da cena, inclusive, né? Do que quer se mostrar naquele momento e tal. É interessante, que bom que se pensa nisso de forma tão complexa quanto você está falando aí, porque a gente que está assistindo, né? Eu que, diferentemente de você, não atuo dessa forma, você tem muito mais experiência nisso, mas a gente fica realmente tentando entender nessa perspectiva mesmo, porque tem tudo a ver, né? Uma coisa desconectada da outra fica estranho, inclusive, né? Deve ficar. Outro dia eu conversando com a doutora Ana Beatriz Barbosa, comecei a falar de referências de profissionais do mundo do marketing, falando sobre comportamento, que eles falam com muita propriedade, acabam passando um conhecimento incrível assim para a gente, né? Público leigo, público curioso, interessado e tal. E ela falou, quem trabalha com vendas acaba tendo que ser mais cientista até do que muito cientista, né? No caso de analisar comportamento, tendências. E você é um cara que trabalha com vendas e trabalha muito bem, né? Você também, além de palestrante, você também analisa tendências de varejo, de mercado, de comportamento, mas você é um cara que passa uma segurança muito grande quando está apresentando uma venda, fazendo uma venda, defendendo um merchandising também. Isso aí também é muito importante, né? O personagem que você está colocando ali para representar uma marca, também pela moda, é muito importante, né? Sim, obrigado pelos elogios e vindo de você ainda, eu, na verdade, sou um principiante, mas a gente tenta, obviamente, transmitir credibilidade, etc. Mas é muito mais comercial, né, nesse caso, como você falou aí, do que, de fato, ter que interpretar um personagem como vocês fazem, que certamente é bem mais difícil. Mas aí você falou rapidamente, aí você citou o termo lifestyle. E o termo lifestyle, ele é muito abrangente, né, cara? Hoje em dia o lifestyle está muito ligado a esse universo das redes sociais e tal. Afinal de contas, o que é o lifestyle na moda, assim? O que quer dizer? Estilo de vida, né? Seria a tradução literal. Exato, Mas é justamente isso. Acho que o lifestyle compreende muito mais do que a moda. Porque se você observar, as coisas têm uma conexão, né? Quer dizer, uma pessoa que ela é clássica na forma de se vestir, mais tradicional, né? Segue as regras de forma mais rígida, vamos assim dizer, essa pessoa também vai ter um carro, provavelmente sedã, mais clássico. Essa pessoa provavelmente vai morar num apartamento, ou sonha em morar num apartamento tipo, né? A decoração provavelmente seja tapete persa, provavelmente ela valorize algo com cristal de bacará, caso seja o sonho dela. São elementos todos. O lifestyle compreende tudo, né? Dificilmente você vai pegar uma pessoa muito clássica que vai morar num loft de pé direito duplo, né? Com linhas minimalistas, entendeu? Porque tudo está conectado. Então, cara, clássico, cheio de tatuagem, sei lá, né? Pois exato. Tem uma série de símbolos, né? E assim como no caso de você, assim como no caso da interpretação, esses símbolos todos dão referência de lifestyle. Então, por isso que hoje a moda está tão conectada com o design, com o próprio mercado imobiliário, com o mercado automobilístico. Até eu vejo que muita gente brinca, mas todos os carros estão ficando todos iguais, né? Muitas vezes. Quando tem aquele movimento de um determinado estilo, se olha os carros de uma determinada faixa etária, estão todos mais ou menos com a mesma cara. É justamente por isso, porque aquilo representa um lifestyle de quem é o comprador, né? Então, mas não há dúvida que existem os diferentes estilos, né? E isso sempre vai permanecer. É impossível que só exista um estilo. E é assim no guarda-roupa de todo mundo. Você abrir o seu guarda-roupa, você vai ver que muito provavelmente 70% dele é de um determinado estilo. Claro que você tem os outros 30%, porque você pode ser casual, mas você precisa ter um terno para ir a um casamento, como a gente falou aqui. Então você vai ter elementos para... Ou para fazer uma live elegante. Ou para fazer uma live. Mas eu acho que, no geral, as pessoas têm um estilo que é preponderante, né? Vamos assim dizer. Há pessoas vamos dizer, que navegam melhor em vários estilos, né? Que seguram mais essas mudanças, de poder estar de uma forma ou de outra. Mas não é a maioria, né? A maioria tem um predominante e dá uma arriscada em alguns momentos, dependendo especialmente da ocasião. Você falou também do guarda-roupa, como ele acaba ficando mais predominante de um determinado estilo. E a gente estava agora voltando um pouco à nossa pauta, né? A minha mãe, conserta a gola da camisa. A minha mãe está sendo mãe aqui nos comentários, a Sá também está falando aqui. O seu lifestyle é fitness, não sei o quê.
tem uma dica que eu vou aproveitar aqui e vou dar uma dica do dono de casa aqui para vocês. Eu tenho um programa que chama Dono de Casa. Ih, a Sá tá batendo aqui, eu vou abrir para ela, peraí. E aí, eu colo fita dupla face na gola da camisa para ela não ficar assim. Ah, mas já que para ela não sair por cima do paletó. Eu vim aqui Oi, eu vim aqui consertar a gola da camisa dele. Deixa eu ver o seu pijama. Deixa eu ver o seu pijama. Como é que tá? Ai, a Zoe tá dormindo. A Zoe tá dormindo. Eu vim consertar a gola da camisa dele que a mãe dele mandou aqui na... Você viu? Eu vi. Nossa, coisa de mãe, né? Todo mundo falando, conserta a gola da camisa dele, conserta a gola. Cadê? Pega a fita dupla face. Pega... Eita, caiu o celular. Você tá de pijama ou você tá de roupa? Você é muito cara de pau. Você tá de bermuda então, vou fitness mostrar, embaixo. aqui, ó. Nossa, olha com cara de pau. Eu tô aqui, olha Didi só. Mocó. Didi Mocó mente. O que é Didi Mocó mente? Eu lembro muito do Didi Mocó apresentando telejornal. Ele tava sempre de terno, com aquele ombreira gigante, lembra do Didi Mocó? Lembro. Aí ele levantava da bancada e tava de bermuda e chinelo. Igual eu que tô de roupão e embaixo tô com roupa de malhar. Ah, mas você tá toda fitness aí por baixo, pelo que eu tô vendo. Gu, que saudade! Pois é, a gente se encontrou na Record tantas vezes aí. Bom, quando eu tava lá no seu programa era mais fácil, mas ultimamente ninguém vai mais na Record, inclusive, né, com a situação de pandemia. Não, eu falei pro Duda, eu falei, a melhor pessoa para você falar sobre moda vai ser o Gustavo Sarchi, ele sabe explicar tudo que você quer, ele explica muito bem, de uma forma que todos nós entendemos. Mas sabe por quê? Obrigado, eu fico feliz. Fazendo o meu dever de casa aqui, pesquisando sobre a vida dele, ele é formado em administração e tem pós-graduação em ciências sociais, né? Exatamente. Eu não Isso fiz ajuda moda, muito, por incrível que pareça. Muita gente acha que eu fiz faculdade de moda ou estilo, algo assim. Não, isso... A minha família sempre foi desse segmento, então eu sempre trabalhei com comportamento humano, né? Isso que é importante para, né? Não, porque a moda também é muito isso, né? O que a gente estava falando aqui, eu e o Duda. A moda diz muito. Então, a moda diz muito o tipo, para você se aproximar de um grupo social, ou se diferenciar de outro, ou ser como você quer ser, né? A moda mostra isso. Então é isso mesmo, tem relação. É uma relação entre as pessoas, de fato. Né? Eu vou lá que eu vou ver a Zoe, tá bom? Boa Vai lá, live, manda um beijo para ela, para toda a família aí. Obrigado. Tô assistindo, eu tô acompanhando. Beijo. Beijo, Sá. Eu acho que a gente vive uma linha tênue entre a parte funcional e a parte ornamental da moda, assim, por exemplo. Porque eu acredito muito na premissa de que uma coisa só é... Sabe essa coisa assim que a gente ouve bastante? Ah, isso aí funciona na teoria, mas na prática não funciona. Essa frase, ela não faz o menor sentido, porque se não funciona na prática, tem que refazer a teoria. Se funciona na teoria, a teoria funciona, então funciona na prática. Eu acho que rola muito isso na moda, na arquitetura, em várias coisas mais ou menos assim. Porque eu, por exemplo, eu gosto de me sentir confortável e livre, ao mesmo tempo eu não gosto de uma camisa muito larga. Aí os materiais também vão evoluindo bastante, né? Esse tipo de stretch, esses elastano da vida. Os tecidos mudaram muito depois da existência dos sintéticos, né? Você imagine na época que só existia tecido natural, só tinha lã, algodão, linho, né? Quer dizer, realmente, hoje isso mudou muito com a tecnologia têxtil aí super avançada. E esses lean que você falou, né? Que hoje é a tendência da alfaiataria masculina, e não só da masculina, existe a tendência feminina dos maxi tamanhos e tal, mas é uma tendência muito pontual. O slim hoje é muito mais importante, né, como tendência de moda em geral. E a gente estava falando aqui de uma pessoa das pessoas que navegam em vários estilos e vão para lá. Acabou de entrar sua esposa aí, que é um grande exemplo de quem segura vários estilos. Né? Nossa! Ela consegue mudar e a coisa acaba sempre dando certo. Ela gosta de brincar, né? Ela fica muito à vontade para brincar com vários estilos, tendências e tal. E isso acaba criando uma sensação prazerosa no espectador também, porque ele fica ali meio eletrizado com aquelas novidades, né? Eu adoro fazer... Sabe que eu vou contar um segredo aqui para vocês. Eu adoro fazer a piada, o apelido com a roupa dela. Quando ela já virou uma piada interna nossa aqui. Quando ela tá prontinha, acabou de se vestir com uma produção do Pedro Salles, linda e tal. Aí ela vai e faz a super aparição para mim. Aí eu já mando aquele apelido, parece que você vai jogar paintball, mas tá linda, meu amor. Parece que você vai andar de moto, mas tá maravilha.
Você sempre faz uma piadinha e um elogio depois para manter a linha, é isso então. É uma dica aí, ó. É uma dica para os homens também que estão assistindo, né? Quando vai fazer alguma coisa desse tipo, não deixa de elogiar depois, olha aí. Né? Mas é muito engraçado, porque eu passei a pensar muito mais em moda ultimamente, porque eu acabei de lançar uma loja na Amazon. Tem a loja do Danag lá na Amazon. Então é só vocês colocarem amazon.com.br/Dudanagli, vocês já vão direto para lá. Ou então no buscador da própria Amazon, é só escrever Dudanagli e já aparece lá e tal. Eu comecei a pensar, né? Comecei a fazer umas lives para lançar a loja. Comecei a pensar no assunto. Falei, cara, eu tenho muito o que aprender sobre moda. E aí... É por isso que a gente chegou aqui, né, na verdade. A gente começou a conversar e aí a gente chegou nessa ideia de fazer essa live. Você chegou a fazer aproveitar a pandemia para fazer alguma mudança no seu guarda-roupa, Duda? Na minha cabeça, sim. Porque eu, tipo, pensei... nas primeiras semanas eu realmente botei a mão na massa e comecei a fazer ali uma limpeza, uma triagem e tal, mas depois eu confesso que eu dei uma acomodada... Largou mão. Assim. Então, mas você sabe que é uma coisa que é muito interessante. Quem ainda está, muita gente ainda está, né? Claro, seguindo o isolamento, ainda ficando muito mais em casa, exceto quem não tem atividades essenciais que precisam de fato sair. Olha, é impressionante quando você faz esse exercício de rever o seu guarda-roupa, as coisas que você descobre. É um negócio assim impressionante, porque assim... Para você entender, existem basicamente 4 grupos de roupas no seu guarda-roupa. Todo guarda-roupa é assim. Tem sempre 4 grupos de roupa. Aquelas roupas que você, de fato, usou em um último período de tempo, então você determina lá, em 2 anos, que seja, 1 ano, dependendo da quantidade de roupa. Quais são as roupas que eu usei nos últimos 2 anos? Ok. Essas pertencem a um grupo que são as roupas que você, de fato, usa. As outras roupas, você tem que perguntar para cada uma delas, por que eu não usei essa roupa? E vão ter 3 respostas, que vão dizer a qual grupo elas pertencem. Ou você não usa porque ela é para uma ocasião especial, então é um vestido longo, no caso de uma mulher, é um homem que tem um smoking, um terno que ele não usou, mas que ele precisa ter aquela peça, porque em alguma ocasião ele vai precisar dela. Né? Então vai para o grupo lá, peças especiais. O segundo grupo de peças é que você não usou porque ela precisa de um ajuste. E ela tá no seu guarda-roupa. Eu tenho muita roupa assim, cara. Aí você pega, me dá mais esqueci pena de fazer a barra dessa daí. Isso me dá o que me dá mais pena. Essa tá um pouco larga, eu precisaria mandar ajustar. Então o que você tem que fazer? Essas peças você tem que separar esse grupo de peças e mandar para a costureira, porque você não está usando. Porque toda vez que você pega, você lembra que aquela peça estava precisando de alguma coisa. Né? E o terceiro nesse grupo, né, o quarto no caso, e último grupo, são as peças que você de fato não usou, não é para ocasião especial e não precisa de ajuste. Essas peças você tem que doar. Né? Porque se você não usou nos últimos 2 anos e não tem nenhuma dessas funções, você não vai usar mais. E é incrível quando você faz esse exercício. Até a gente fica com a ilusão de que a roupa não estraga, eu vou doar, só não vai ser agora, depois eu vejo isso, né? E você não resolve. Mas não é verdade, tem roupa que estraga assim, que fica... E quando você faz essa revisão do guarda-roupa, é incrível porque, muito além de você se sentir bem podendo contribuir com outra pessoa, você descobre coisas no seu guarda-roupa que você não usa e você fala, putz, isso aqui eu não estou usando. Então você consegue, muitas vezes, colocar outras peças em prática. Porque a gente tem um certo comportamento habitual, todos nós, você tende a fazer sempre a mesma combinação. Repara. Sim. Aquelas peças que você mais gosta, quando você pega aquela camisa, você já pega a calça que você normalmente combina. Né? Então, se você não faz essa revisão que eu te falei, não para um pouco para olhar tudo que você tem, você perde muita coisa. E, muito além disso, né, você consegue, com essa explicação que eu te dei, dividindo esses grupos, de fato usar coisa que está guardada, como eu te falei, que está lá por causa de um reparo, etc. E tal. Eu fiz numa das matérias do Domingo Espetacular, a gente fez esse exercício com uma famosa e com uma família. E a família, depois, quando eu fui entrevistá-la, depois dessa, que eu chamei do desafio do guarda-roupa, o pai falava, olha, eu não sabia que eu tinha tanta coisa aqui, que inclusive do meu filho mais velho, eu posso agora passar para usar para o filho mais novo. Porque não serve mais para um, mas serve para o outro. Eles ficaram assim impressionados e separaram várias peças para doação. Aproveitaram a pandemia para fazer isso que eu estou te falando aqui. É muito interessante. Você para fazer e faz essa avaliação do jeito que eu te falei aqui, dividindo pelos grupos, você vai falar, cara, que interessante, eu não tinha pensado
nesse Não, e te sentido, faz tá? bem, né? Tanto é que essas filosofias orientais, tipo Feng Shui, essas coisas relacionadas à energia, tem muita gente que fala isso Exato, na sabedoria claro, popular. claro. Não, mas a energia circula, você tem que fazer isso para a energia circular. E, Sim, com você certeza, sente você bem, sente na evidente. hora o prazer e o bem-estar em fazer isso, né? E fora que É, você descobre como se você ganhasse um monte de presente de você no passado, né? É aquela coisa exatamente. meio de volta para o futuro. Olha a roupa que eu É, ganhei do Duda de é isso antigamente. aí. Não, e você exercita isso, né? Quer dizer, essa coisa de não deixar tudo lá acumulado, né? Sim, Esse exercício do desapego, ele é sim. importante, é o que você falou, né? Isso renova não só a sua roupa em si, que você vai usar outras coisas, como renova as energias da coisa. Tem que deixar a coisa rodar, né? É impressionante. Tem dois momentos que você descobre que você não precisa de tanta coisa. Um é quando você viajou, ou para fazer um mochilão, ou para fazer uma viagem um pouco mais longa, que você se acostuma que você é você e aquelas duas malas. E você não Exato, sente falta de mais nada, né? Ou, exato, exato. por exemplo, nessa situação aqui a gente ficou trancado em casa, que a gente também viu que muita coisa a gente não precisa, né? Envolvendo roupa também. Mas Sim, agora eu claro. queria te perguntar, voltando a essa parte da moda funcional, relacionada ao sapatênis, a sapatenização da sociedade. Hum, Porque hoje em dia os sapatênis estão ficando cada vez mais elegantes, estão conseguindo disfarçar a parte tênis dos sapatênis, né? Então os sapatênis estão ficando cada vez mais variados, porque a tecnologia e o mercado evoluiu e proliferou de uma forma absurda, né? sim. Então, o que você acha? Assim, o sapatênis hoje em dia ele já é um coringa para 99% das situações ou não? Tem horas que não pega bem se eu lançar um sapatênis assim. Eu acho que assim, primeiro que essa tendência, ela vem muito de encontro realmente à questão do bem-estar e do conforto, né? Porque se tem algo que não faz o menor sentido, é aquilo que você falou anteriormente, essa teoria não dá para ser praticada, né? É É, algo que não é confortável e você tem que usar por alguma situação. Então, acho que ela vem de encontro a essa questão de um lifestyle mais... justamente como você explicou aí, um lifestyle que você deve usar aquilo que realmente te faz bem, né? Então, por conta disso, houve esse domínio todo. Além também de você poder fazer hoje uma mistura mais da moda casual, anteriormente esportiva, com uma moda um pouco mais formal. Antes, você tinha que fazer uma combinação formal dos pés à cabeça. Hoje, não mais. sim, Hoje, esses elementos de contraste, como um tênis em um terno, né? Ou uma alfaiataria misturada com uma peça mais esportiva, essa mistura, inclusive de texturas muitas vezes, de tecidos, não só de estilos, ela faz você ficar mais estiloso. Parece que é mais moderno, é uma sim. leitura mais contemporânea da moda, né? Do que aquela combinaçãozinha tradicional. Evidente que essa nunca vai deixar de existir, né, Duda? No momento de você ir, quem trabalha com mercados formais, como mercado imobiliário, mercado financeiro, né? Quem é advogado, quer dizer, esse público ele nunca vai poder mudar porque é um mercado que trabalha com o tal traje social completo, né? Que é o traje Sim. formal. Então aí tem que ser sapato mesmo, não adianta inventar moda. Agora, a pessoa que pode usar, porque ela trabalha em outros segmentos, que você pode colocar um sapatênis no terno, não há dúvida que virou um coringa, né? Respondendo a sua pergunta. Uhum. Até porque, até uma coisa importante, divide bem, né? O tênis também está muito em alta, independente do sapatênis, né? Qualquer tipo de tênis, tem vários nomes que se inventaram, mas assim, aqueles tênis coloridos, aqueles tênis de sola maior, né? Quer dizer, Sim. tudo isso aí passou a ser algo aceitável na maioria dos trajes, exceto no tal social completo lá que a gente falou antes. Sim. Então, claro que combina, eu acho que virou um coringa mesmo, né? Quando você tem, no caso do masculino, quando você tem aqueles de couro, né, com solado de borracha, eles são mais clássicos, e você tem lá os mais esportivos mesmo, de tecido, os brancos. O tênis branco virou uma febre há tempos atrás, né? Tudo se usava com tênis branco, está se usando até Sim. hoje, mas ele foi um pico aí da estação anterior. Porque as pessoas justamente começaram a entender que esse toque casual mostra algo, mostra contemporaneidade, mostra vanguardismo, mostra uma coisa mais moderna, né? E Uhum. faz bem, porque é muito mais Sim. confortável, obviamente, do que o anterior. Não, Então, eu vou não há te falar, dúvida. Eu acho tênis que hoje é branco, eu um. não me sinto feliz, eu não me sinto confortável, sabe por quê? Por mais confortável que seja, eu fico com aquela sensação de que, se alguém pisar no meu pé, pode sujar o tênis todo, aí estraga o meu dia. Eu não gosto de ficar preocupado com a peça de roupa, sabe?
Ah, é? Mas você fica com essa sensação, é? É, igual quando você vai usar uma roupa muito cara, um terno muito caro, uma roupa cara num casamento. Casamento é um lugar que você acaba se emocionando junto com o casal, que é um momento muito importante na vida do casal. Então você vai e se Claro. empolga na comemoração. E aí você fica preocupado demais, sei lá, se rasgar o seu terno, se você esquecer, perder o terno. Eu não gosto muito de ficar muito preocupado com roupa. Com a roupa. Não há dúvida. Mas isso não. Se você tem essa preocupação, é característica de cada um, né? Ninguém deve ficar. Isso no geral, né? Quando você também está. Já aconteceu alguma vez você ir para uma festa e você se sentir acima do tom do traje? Porque isso também Sim. acontece. Por isso que é muito importante Você lê o cara literal, né? Vê traje gala completo. Aí o cara vai. Exato. E aí só tem ele de terno. Sabe? Você chega na festa, só eu vim de gravata. E agora é um erro, muito provavelmente, da anfitriã da festa ou do anfitrião, porque é função do anfitrião orientar o tom que ele quer que as pessoas, né, compareçam à festa. Por isso existe, não é à toa que existem os dress codes que você põe lá no convite, como você falou. É social completo, é passeio, é casual e tal. Isso serve para orientar os convidados. Isso não é falta de educação alguma. Pelo contrário, né? Falta de educação é descambar, deixar a coisa solta e você fazer o seu convidado se sentir mal porque ele foi de terno e está todo mundo de camiseta. Ou vice-versa, porque aí a pessoa se sente pior que as outras. Então é por isso que existe o dress ruído code. na comunicação, né? Exato. E o dress code serve para isso mesmo. É uma orientação geral de como as pessoas devem se vestir, para não ficarem se sentindo desconfortáveis, não só como você falou, porque é uma peça específica, ou o preço e tal, porque erraram no tom do traje. Porque você dá a mesma sensação, né? Putz, não fiquei confortável com essa roupa nesse lugar, né? Não, e a diferença cultural, que o Brasil é um continente, né? É um país continental. E a diferença cultural do Rio de Janeiro para São Paulo, por exemplo, estou vendo comentários aqui do pessoal falando, aqui no Rio de Janeiro é mais comum o povo avacalhar o dress code. Em São Paulo já é muito mais, o povo já é muito mais literal, é muito mais, né? Pega muito mais como referência o que está escrito no convite. Enfim. Sim. Aqui em São Paulo, há muito pouco tempo atrás, se você fosse de chinelo a um bar, né, iam falar que você esqueceu o sapato ou aconteceu alguma coisa com você. No Rio de Janeiro é comum, né? Quer dizer, você vai até pelo ambiente de praia e tal. Sim. Então, o Rio de Janeiro é muito mais, acho que aceita muito mais a casualidade dos trajes do que metrópoles maiores, não diria nem maiores, mas com características mais de centros comerciais e financeiros, né? Isso acontece no mundo todo. É óbvio que a Flórida é mais casual que Nova York, né? Quer dizer, isso acontece inclusive na Europa, né? Então, é natural. Isso aí existe uma questão também de que algumas cidades atendem ao turismo de negócios e outras ao turismo, né? Turismo social normal. Então, aí as pessoas também se vestem de um jeito diferente. Quando você está de férias, ninguém merece também ter que ficar se preocupando tanto com isso, né? Não, e você tem a sensação de quando você está, por exemplo, usando um terno, gravata, ou está bem vestido, assim, com uma roupa mais formal, até a sua postura melhora? Com certeza. Porque te dá mais segurança, eu acho, né? A roupa tem essa função. O terno, ele meio que, se você ficar assim, fica muito esquisito, né? Então, a sua tendência normal é ficar com a postura mais... Né? Não, é verdade, mas eu acho que é por isso que falam tanto que a moda pode fazer a sua autoestima melhorar ou piorar, a moda pode te fazer mais bem ou menos bem, porque quando você veste uma roupa, muitas vezes, você se coloca numa outra posição, né? Porque ela está transmitindo algo sobre você, seja uma intenção, seja que você se arrumou para aquela ocasião, e aí quando você se arruma para uma ocasião, você muda até a sua postura, muitas vezes, do que quando você não se arrumou, né? Porque, poxa, tem um preparo, tem um ritual em torno daquele assunto. Então, é verdade, essa sensação ela existe mesmo e faz parte dessa simbologia que a moda representa. É igual quando a mulher passa maquiagem, né? Parece que é uma transformação, rola um clique, ela tá ali e tal, ela passa maquiagem, ela já chega com outra, né? Olha o poder que tem, é verdade. E a roupa tá junto com a maquiagem, né? Quer dizer, os conceitos são muito parecidos. E a barba é a maquiagem do homem? Você tem essa também, né, no conhecimento popular, essa piada, né? Eu acho que hoje em dia, com a questão da harmonização e das técnicas todas ligadas, né, voltadas também ao público masculino, tem muito mais do que só a barba, né? Hoje o homem faz tudo, faz a sobrancelha, ajusta o corte de cabelo, arruma o formato do rosto para ficar, né, mais
simétrico. Então, hoje tem muita coisa aí que o homem pode usar, até maquiagem, a quem use. Mas é isso aí mesmo. Acho que hoje está muito mais acessível também. E acabou aqueles tabus, né? Acho que não pode isso, não pode aquilo, que o homem não pode fazer, não pode ter um tratamento estético ou dermatológico, etc. e tal. Isso ainda bem que acabou, né? Porque a gente também tem os nossos direitos. Que negócio é esse? Né? Eu acho que a pessoa tem que se sentir bem, né? Tem que buscar se sentir bem. Claro que nenhum excesso é bom. E a pessoa só se sente bem se ela tiver ultra bem vestida e, sei lá, todo harmonizado e tudo. Aí também não é bom. Eu acho que a autoestima, ela engloba exatamente você também ter a segurança de, por algum contratempo, se você tiver que sair mal vestido, ou não der tempo de você aparar a barba do jeito que você gosta, você tem que ter um crédito de autoestima ali suficiente para você bancar aquela situação atípica ali sem nenhum... não pode virar também uma relação de dependência completa. Né? Aí fica dependência, ruim. Dependência. Como se você não conseguiu aquela roupa que você gostaria ou fazer a maquiagem que você deseja, como se aquilo não fosse acontecer mais. Né? Também não é por aí. É o que você falou, todo excesso é perigoso. Né? É bom sempre ter um equilíbrio das duas coisas nesse caso. Não, e às vezes a gente faz também o barato que sai caro, né? A gente quer economizar. Eu, por exemplo, sempre que eu fico mais muquirana, eu tomo péssimas escolhas, assim. Então, é o barato que sai caro. Às vezes você quer economizar tanto que você compra uma coisa e essa coisa não encaixa bem com nada e aí depois quando você vê, você teve que comprar outro, né? Então, às vezes vale mais a pena você, sei lá, guardar um pouco mais de dinheiro, esperar um pouco mais para comprar o sapato do que comprar um sapato que você não gostou muito né? Não, sem dúvida. Eu acho que assim, existem, ainda bem, inclusive, que grandes redes mundiais criaram e hoje são totalmente possível você comprar o fast fashion, que é essa peça mais barata, que você troca com mais frequência, a um preço mais acessível. E de fato tem que ser assim, porque a parte do seu guarda-roupa que pertence ao fast fashion, ou seja, a moda que vai sair de moda, né? Em pouco tempo, ela deve ser muito pouco do seu guarda-roupa e de preferência menor, com investimento menor. E você deve guardar os maiores investimentos, claro, exatamente para o que você falou, para uma peça temporal, para algo que é mais, não diria clássico, mas algo que não sai de moda com tanta facilidade, que você pode investir numa peça de mais qualidade, que na prática vai sair mais barato, né, Duda? É o que você falou. Não adianta, o barato sai caro. Não adianta comprar o barato que vai achando que vai resolver. Agora, para o fast fashion, sim. É uma boa saída, porque você não vai usar aquela, especialmente as mulheres que não querem usar aquela estampa, aquele vestido, muitas vezes, né? Então elas usam 2, 3 vezes e depois tiram aquilo do guarda-roupa e, diferentemente de um vestido preto, branco, né? De algo mais básico, ou no caso do terno do homem, assim por diante. Sim. E aí, falando em mulheres, o que você está sentindo assim nas novas tendências assim? Pós essa crise, esse novo normal, que o povo está falando muito. A gente podia até falar um pouco sobre essa nova peça, que é a máscara, que está sendo incorporada assim, à nossa Pois é, a gente está vivendo certamente a estação mais confusa de moda, né, pelo menos da história recente da civilização, porque da mesma forma que em todos os mercados, a moda que está diretamente relacionada a comportamento, a forma de expressão das pessoas e a relação entre as pessoas, que nesse momento foi comprometida, como lidar agora com isso? Então não há dúvida que os estudos, porque assim, uma coisa até interessante de contar, as tendências de moda, elas partem de estudos de comportamento, né? Quer dizer, são feitos estudos do que as pessoas gostariam de ter naquele momento, quais são as aspirações que as pessoas têm, tanto que quando vem aquela tendência de modas inspirada nas cores das Maldivas, nas cores dos destinos paradisíacos, é porque se entende que as pessoas naquele momento estão buscando esse tipo de... Né, o sonho, o desejo está em torno disso. Então a moda, as tendências de moda, a cartela de cor, tudo isso sempre saiu de estudos de comportamento, que nesse momento tiveram que mudar, né? Porque como o comportamento todo mudou, então o que vai ser da próxima estação? Justamente essa é a grande pergunta. É evidente que esse loungewear, essa roupa para ficar em casa, que você não necessariamente só fica em casa, ela virou algo mais relevante do que anteriormente, porque, óbvio, por uma questão de função, né? Quer dizer, as pessoas hoje estão comprando mais peças que elas podem eventualmente usar mais em casa, então isso acho que é irreversível,
nova tendência. Existem duas vertentes que aí eu vou te ser sincero, eu não sei qual delas vai, de fato, nós vamos descobrir depois que isso acontecer. Porque existe uma vertente que fala que agora as pessoas vão começar a pensar de forma mais minimalista, mais simples, né? Muita gente tipo, não precisa de tudo tendência. isso, não precisa de tudo isso, você descobriu que você tinha um monte de coisa que era desnecessária, então agora você vai ser mais básico, você vai ser uma pessoa, né? O minimalismo são peças que dizem pouco por si só, né? É mais o corte, elas não têm um monte de brilho, um monte de detalhes. E a outra vertente, que eu até acredito um pouco mais, porque você tem uma comprovação histórica dessa outra, de que em momentos de pós-reclusão social, pós-guerra, pós-revolução francesa, foi assim durante a história. Foi exatamente o momento em que, imediatamente depois, a moda explode como um ícone de agora eu posso, agora eu quero me mostrar, agora eu posso sair de casa, então agora eu vou querer mostrar tudo que eu tenho. Então, realmente vai ser difícil a gente conseguir apostar, porque há essas duas vertentes que eu estou te falando. Eu, particularmente, acredito mais de que não vai existir essa coisa de que agora todo mundo vai deixar de querer as coisas e vai ficar em casa só de camiseta branca. Eu realmente não acredito, porque eu acho que vai chegar um momento, agora sim, imediatamente após a pandemia, porque até existe uma questão econômica. As pessoas estão numa crise econômica, as pessoas não vão poder comprar um monte de coisa. Mas imediatamente depois, a hora que todo mundo puder voltar para a festa, voltar para as baladas, voltar para as ocasiões sociais, etc. e tal, será mesmo que as pessoas vão continuar básicas? Não acredito muito nessa teoria, né? E encontra a teoria da mola, né? Aquela teoria da mola que ela vai sendo comprimida, e quando ela solta, a tendência é ela expandir até ocupar um espaço muito maior do que quando ela estava antes quieta ali, né? Antes de começar essa... E foi assim, né? Quer dizer, na história da moda, foram exatamente nesses períodos pós-depressão que as mulheres se libertam de determinadas coisas, né? Quer dizer, há várias histórias que mostram comportamentos sociais que se revelaram depois dessas situações. Agora, lógico, tem tendências pontuais aí que a gente sabe que pegaram, tipo tie-dye. Tie-dye é aquela estampa manchada que muita gente faz em casa. De hippie, que era considerado de hippie, né? Exato, foi criada no movimento hippie dos anos 80, ali, 70, 80, exatamente isso. Então, o tie-dye virou super tendência de moda, isso já está aí nas vitrines, e certamente no verão ainda mais, porque ela é uma estampa com cara muito mais de verão do que de inverno, até por essa característica desconexa e normalmente de cores cítricas, né? Então, ela combina muito com o verão. Então, a gente imagina que o verão do ano que vem, por exemplo, tie-dye vai permanecer, é uma das que deve continuar. Existe uma tendência que se chama utilitários, que são peças com muitos bolsos, uma coisa meio militar, sabe? Eu fico me controlando para não ser o cara utilitário total, assim, sabe? Então. Eu tenho uma tendência a virar o cara utilitário. Aí eu tento fugir para uma linha um pouco mais clean, mas dentro dessa linha utilitária, assim, sabe? Pois é, mas tem os macacões, e aí você tem uma mistura do utilitário com o militar, né? Aquelas peças nos tons de verde militar, etc. e tal. Então, são tendências que, assim, volto a dizer, havia um estudo, obviamente, as tendências do verão 2021 praticamente já estavam definidas no começo do ano, porque na Europa isso se dá no meio do ano. Então, no começo do ano, as tendências europeias que vão entrar em julho e que estarão em dezembro no Brasil já estavam praticamente certas. Quando veio a pandemia em fevereiro, começou a se questionar tudo isso, os próprios estilistas, as próprias grandes marcas. Pô, peraí, e agora? Será que esse comportamento da sociedade que está mudando vai impactar em todo esse negócio? Ninguém mais vai querer usar isso ou aquilo, né? E aí se parou um pouco vamos dizer, esse investimento tão certo em determinadas tendências, e está exatamente agora o pessoal questionando até que ponto o minimalismo ou não vai tomar conta. E eu te falei, a minha tese é que logo em seguida a coisa deve se expandir de novo. Mas vamos ver, né? Vamos ter que esperar agora para ver se vai acontecer como sempre aconteceu ao longo da história, ou se é um novo capítulo aí, incorporando outras situações. Eu queria te perguntar uma coisa, mas antes, tem uma pessoa que perguntou aqui, Duda, por que você usa tanta roupa preta? Aqui, da Mara Marques. É porque a roupa preta não marca o suor. Então, se você suar, por exemplo, eu não suo muito na pizza, eu não suo muito no rosto, mas eu suo aqui na frente, assim, no peito. Eu suo nas costas. Uma camisa cinza, ou nas costas, ou tô com a camisa cinza, uma camiseta azul,
Camisa social azul clarinha, para mim, é um inferno, porque quando ela molha, ela fica cinza escuro. Aí fica com uma marca. Aí quando você presta atenção que você está suando, o corpo sua mais ainda, porque entra o psicológico. Ih, tô suando, tô suando, É tô verdade. suando. Você sua mais ainda. Né? Eu não O gosto homem de tem usar muito camiseta mais, né? por baixo, que é aquela camiseta por baixo que mantém a segurança, né? A camiseta por baixo da camisa, que Sim. fica tipo como um underwear mesmo, assim, né? Como, isso é muito típico da moda italiana, né? Que usar a camiseta por baixo, e às vezes até regata por baixo das camisas. Não é muito típico dos países tropicais, como o E Brasil, agora porque é já um tem elemento. uns materiais dry fit, né? Umas coisas tipo mesh, umas coisas muito fininhas e high-techs. Eu tenho as roupas da Uniqlo, que são muito fininhas, assim, que eu coloco por Sim, baixo da sim. camisa social, ela praticamente não aparece e dá uma refrescada até. A Por isso que eu Uniqlo é uso uma roupa marca que preta. ainda não veio para o Brasil com lojas próprias, mas é um grande sucesso, é um grande sucesso aí dos últimos tempos desse conceito do fast fashion, né? Não deixa de ser uma concorrente da Zara, dessas marcas, mas ela tem mais tecnologia, né, incorporada nos produtos, é verdade. Especialmente jaquetas, aqueles tecidos molinhos e tal, né? E é bem isso que você falou mesmo. Mas o homem tem mais essa preocupação do que a mulher, que você citou aí. O homem tem essa preocupação com o suor, disso mostrar, disso aparecer. A mulher tem menos essa preocupação. Em compensação, tem muito mais coisa a que se preocupar, né? Na hora de se vestir. Nem Quantos fala. acessórios, quantas peças, quantos elementos ela tem que colocar. Então, uma coisa compensa a outra, certamente. E aí, falando dessa parte utilitária, a pochete, ela vai voltar? Eu tô vendo um movimento aí de pochetes. Foi. A pochete, ela tinha virado brega, né? Completamente brega. O E meu mais ou pai era o menos cara quando brega você... da pochete e da camisa que ele ganhava de brinde, ele não tava nem aí. Ele usava a camisa da Polo, da Shell e da Petrobras, assim, que ele ganhava de brinde. Ele usava amarradão, a pochete também cheia, entupida de coisa. Botava o cartão, carteira, chave, aquela coisa lá. Era tipo quando você vai para Disney, naquelas excursões, né? É a única função real da pochete é nessas excursões. Mas voltou mesmo. E não foi agora, mas nós estamos em 2000, né? 2020. Em 2017, final de 2018, teve já a volta da pochete como elemento de moda. Eu até lembro que eu fiz uma pauta no Hoje em Dia mostrando a tendência das pochetes e como isso tinha voltado. E agora, então é assim, a moda normalmente ela tem uma primeira entrada de uma tendência que normalmente ela se mostra estranha, né? Aí aquilo cai um pouquinho e de repente aquilo vira uma onda efetivamente de moda. Isso acontece com várias tendências, né? No primeiro momento você olha e fala, isso não vai pegar. E dali a pouco aquilo volta 2 anos depois como sendo a principal tendência. E realmente agora a pochete está. Por quê, inclusive? Porque as pochetes agora, a maioria das marcas, estão fazendo de uma forma que o tamanho é de uma pochete, mas a mulher pode usar com a alça cruzada, como sendo uma mini bolsa, pode colocar a alça de um lado só, pode colocar uma alça pequenininha e virar uma bolsinha de mão, ou pode usar como se fosse colocando um cinto naquela bolsa, hipoteticamente, virando uma pochete. Então, eu acho que agora ela tem tudo para pegar de fato, porque você está usando de forma versátil, né? Você não tá também configurando aquilo como uma pochete que se você não usar daquele jeito, você não vai usar mais. Não. Se você não usar como pochete, vem as alças separadas que você pluga ali e usa como uma bolsinha de mão, pequena, evidentemente. Mas agora está essa onda aí. Eu acho que se ela for nesse caminho, tem mais chance de dar certo do que há 2, 3 anos atrás. Legal. Eu já legalizei pochete. Usar, né? Eu já legalizei pochete em aeroporto. Porque no aeroporto, eu levo no voo, por exemplo, pelo menos uma barrinha de proteína, umas castanhas, que é o meu lanchinho, e uma bateria extra, um power bank, os fones de ouvido, e eu não gosto de ficar com a carteira no bolso, de calça jeans, assim, no bolso de trás, eu tiro, passo o bolso na frente e fica aquele volume desconfortável. Aí eu viajo muito, né, de lá pra cá. Ano passado eu fiquei fazendo novela no Rio, morando em São Paulo com filha pequena, então eu ficava o tempo todo. Eu falei, quer saber? Eu vou resgatar essa história aí da pochete do papai e vou usar a pochete aqui no aeroporto. Agora eu já fiquei habituado, no começo eu estranhei um pouco, e agora eu já meio que tô dependente assim da pochete, do meu kitzinho. E tem um conceito também que muito no universo masculino, esse pessoal mais utilitário, tático e tal, que é o EDC, o Everyday Carry, né? Que são as coisas que você leva todo dia.
Você já viu? Tem uns canais no YouTube que o povo, meu EDC é esse aqui. Pois é, aí... não, e para a mulher é fácil resolver, né? Porque ela tem a bolsa. Você falou a verdade. A mulher, o everyday carry é a mala de mão de avião. Para o homem, é o que você falou, o homem depois começou a incorporar outras, quer dizer, você tem que levar o iPad, como você falou, a carga extra, o fone, etc. O homem não está habituado a carregar esse monte de coisa. E o que você falou é verdade, colocar cada coisa no bolso fica horrível. Né? Na calça jeans fica muito desconfortável. Na hora de você sentar, é ruim. Vou mostrar aqui as coisas que eu levo normalmente. Ó. No dia a dia. Power bank, o fone de ouvido. Pois é. O celular. Olha o trambolho que fica. Ó. Carteira, no mínimo. A carteira, não sei nem onde é que está aqui a carteira. Óculos escuro. Pois é, aqui, exato. Mas eu acho que aí Mas eu acho que foi essa necessidade que criou essa moda. Acho que ela não nasceu só de comportamento, não. Ela nasceu nessa necessidade. Hoje tem as bolsas masculinas, aquela bolsa carteira pequena. Até tem uma que a pochete que você fala que você usa nas viagens, eu também viajo muito. Eu uso uma bolsa carteiro aqui de couro para pôr as coisas. Exatamente, óculos escuros, barrinha de cereal que a gente quer levar, essa coisa toda. Então a pochete, claro, ela serve para essa função. Até por isso eu lembrei das viagens. Né, quando faz viagem para Disney, porque era para isso mesmo, né? E que bom que as marcas incorporaram isso de forma fashion, porque senão você se sente, né, o estranho com aquela pochete que lembra coisa velha, né, do passado, como se fosse uma afronta à moda moderna, né, ao estilo moderno. Não, é engraçado, você falou de Disney, né, tal. O americano e o japonês são dois povos que, quando eles estão de turistas, eles se fantasiam de turista. É verdade. É chapéu. É muito engraçado. Ele não tá nem aí para aparência, ele bota aquelas sandálias de velcro, né? O americano bota sandália de velcro, o japonês anda com aquela bolsinha da câmera, com, né? Câmeras fotográficas eles sempre usaram muito mais que a gente. Exato. O americano, a camisa florida, né? Chapéu, aquele é o estilão mesmo. Eles incorporam o estilo turista, né? É verdade. É bem isso mesmo. Muito bom. E quais são as próximas cores aí para o verão? As principais cores? Por esse estudo de tendência que agora está sendo revisto, eram muitos os tons pastéis, sabe? Que são aquelas cores mais pálidas, né? Da cartela. Então, você pega o azul, azul bebê. No rosa, aquele rosa clarinho, né? No verde, aquele verde pistache bem clarinho. Então tem essa cartela aí das cores, dos tons pastéis, né? Tem também o vermelho, era o vermelho, o verde e o azul, eram as principais cores que estavam nas cartelas, e esses tons pastéis em geral, porque aí nos tons pastéis tem variações, né? Tem o lilás, tem o amarelo clarinho, quer dizer, aí você tem um monte de cores, que muita gente chama nos Estados Unidos e fora do Brasil, são muito chamados de candy colors, né? Porque cores dos doces. Aqueles docinhos que vai nas lojas de docinho, com aquelas cores. Sim. Por isso elas eram chamadas de candy colors. Mas aqui no Brasil a gente chama muito de tons pastéis. Então, basicamente era essa cartela, somado ao vermelho, azul e verde. O amarelo também estava. Agora, com essa mudança aí de comportamento, vamos ver se as pessoas em casa vão querer, né, usar dessas cores. Então, talvez mude aí alguma coisa por conta desse novo comportamento. Na sua casa você também usa preto ou aí não tem problema de suar, então você usa qualquer cor, Duda? Porque, tá vendo? Essa é uma pergunta, como muda o comportamento. Aqui em casa eu fico quase o dia todo de roupa fitness, mas mais pelo conforto do que... Eu boto um short bem largo, assim, fico aqui com ou uma regata, ou... Por isso que essa debochou de mim no começo da nossa live aqui. O lifestyle do Duda é fitness. Porque é roupa confortável, é fácil de lavar e seca rapidinho, então ela fica muito pro dia a dia, tranquilamente. Você bota para lavar, seca em 15 minutos ali, você não ocupa espaço no varal, não tem... Mas essa moda, mesmo no feminino, existia esse movimento do homeware, do loungewear, como eu já tinha falado aqui antes, da moda mais confortável, dos moletons, né? Quer dizer, várias marcas internacionais, maisons de moda da Europa, que antes eram consagradas pela alfaiataria, começaram a lançar as suas linhas esportivas, mas que não era bem uma coisa esportiva, era uma roupa que tinha a seguinte leitura: se você estiver em casa e aparecer alguém aí na sua porta, tudo bem você receber a pessoa daquele jeito. Você não está desalinhado, entendeu? Isso é bom, hein? Eu não penso muito nisso, não. Entendeu? Eu não penso muito nisso, não. Quando eu estou assim, atendendo um prestador de serviço, eu fico ali com aquela cara de
de dono de casa, sério, assim, mas a minha roupa não passa a menor credibilidade. Não... É aquela Então, agora roupa você... Ainda mais com o seu programa, né? Com os conteúdos que você faz de dono de casa, agora você pode começar a pensar e usar esse homeware aí, ó, para vou né, pensar começar a nisso. incorporar esse estilo aí, que foi moda, inclusive, na moda feminina. Legal. Uma coisa que eu aprendi uma vez, vendo a minha mãe entrevistar o Fábio Arruda, era ele falando assim, que a etiqueta nada mais é do que a pequena ética. Aí até tem a parte meio etimológica, assim, né? Etiqueta. Como se fosse Eu tenho que investigar melhor esse termo, mas eu achei que fez muito sentido, assim. Sem Da dúvida, etiqueta, tem a ver, claro. uma pequena ética. Porque, de certa forma, são os bons costumes, né? Quer dizer, a forma como que as pessoas esperam que você haja ou esperam que você se vista, né? São relações próximas. Quer dizer, quando você vai uma entrevista de emprego, a pessoa espera te receber de uma forma, espera que você tenha um determinado comportamento, e tudo isso somado, de certa forma, tem relação com a ética, né? Daquilo que você deve ou não fazer diante da sociedade. A ética tem relação com isso, né? É aquela coisa de empatia, né? Você vai chegar, por exemplo, eu faço muita reunião na empresa dos outros. Eu chego lá, representando o Duda Nagli Corporation, e chego lá na empresa do... E aí eu tento meio que me adequar àquele ambiente. Eu vou fazer uma reunião numa empresa, eu poderia ir como profissional liberal de camiseta, mas eu vejo, tá todo mundo na empresa de camisa social, para dentro da calça, tá todo mundo ali se esforçando para manter aquele padrão, então eu vou me adequar àquele padrão ali, e também rola também um rapport ali, né? Aquela coisa da empatia, né? Você vê que a pessoa está na mesma linguagem falou que você. Isso, não, você falou uma coisa super importante, falou uma super dica, porque muita gente tem essa preocupação, quando vai, especialmente quem é de departamentos comerciais, né? Você vai visitar um cliente, você tem... O que é o ideal, né? Duas, ou você segue o dress code da sua empresa, né? Como eu falei, quem trabalha em mercados que tem o dress code formal, você não vai fugir disso, porque antes você está empregado do que né, o cliente está querendo te receber. As duas coisas, uma coisa vem antes da outra, né? Primeiro você precisa estar empregado. Uhum. Mas em seguida, a dica é exatamente essa que você falou. Quer dizer, tentar estudar a forma com que as pessoas daquela empresa se vestem e tentar ir um pouquinho mais próximo daquele ambiente, daquele tom de traje. Porque é o que você falou, gera empatia, as pessoas, parece que você tem mais a cara daquele público, né? A não ser, volto a dizer, que você seja um advogado e vá numa agência de publicidade falar de um processo, sua função não é se parecer com quem está criativo na área de publicidade. Mas se você não for isso, certamente é bom dar uma olhada mesmo, porque gera isso que você falou. Tem que estudar um pouco, né, o cliente, o que você, né, vai fazer, e não ir lá sem entender isso, porque você pode ser surpreendido e parecer um negócio estranho. Mas é bem o que você falou, ainda bem que você faz isso. E é uma boa dica para quem está nos assistindo aí. Ah, que bom. Uma coisa assim, tem uma outra expressão que me marcou muito, que é assim, o que uma geração tolera, a próxima geração abraça. Então, comportamentos que a gente vê, as novas gerações, a gente tolera, assim, das novas gerações, acabam virando uma tendência absurda no decorrer das gerações. Assim. Por exemplo, considerando os influenciadores de hoje em dia, eu lembro bem do Whindersson Nunes. Ele é um cara que ele vai de chinelo e bermuda e regata na situação mais importante, mais formal do mundo, né? O que você acha que eu imagino isso como um sinal dos nossos tempos, uma tendência de que provavelmente nas próximas gerações, a próxima geração vai abraçar o que a gente hoje tolera, né? Acha engraçado, acha excêntrico e tal, mas daqui a pouco, você acha que vai ter a próxima geração vai vir sem tanto exigência, apego ao protocolo, assim? Então, cheio de eufemismo aqui. Sem tanta exigência, mas sem tantos protocolos, claro, você falou bem. Não, eu acho que assim, isso depende muito da ocasião que a gente está falando. Porque quando você tem uma ocasião em que ou o anfitrião ou a festa se posicionou com o dress code, ou que tradicionalmente, como é o caso de um casamento, de uma festa de 15 anos, né, que são cerimônias que elas têm por si só um dress code pré-definido,
é muito complicado você trocar esse dress code. Em tese, é uma gafe quando as pessoas fazem isso. Quer dizer, elas não deveriam, porque é mais ou menos assim, Duda. Você vai ao meu casamento social completo. Eu espero que você vá assim ao meu casamento. Ah, mas eu não quero ir assim, eu quero do jeito que eu quiser. Então, sinceramente, não vá. Porque não se espera que você vá daquela forma. Há uma diferença quando é uma ocasião em que o artista pode se vestir com um traje artístico. Aí é diferente. Então, é como em cerimônias que o artista ele vai como ele se veste como artista. É uma né? licença Aí, poética, tudo bem, né? Exato. Aí há essa licença. Mas eu acho que hoje, na minha opinião, talvez seja tradicional demais aqui, mas eu acho que se confunde muito isso. Quer dizer, eu não acho que o artista, se ele não está indo como artista, se ele está indo como um convidado de uma festa que tem um dress code, ele não. Por que ele tem esse direito, então, que os outros não têm? Porque ele é artista? Mas o que muda nesse aspecto? Ele não está indo como artista naquela ocasião. Então, quando ele é convidado como artista, é diferente. Quando ele é convidado na pessoa física, porque ele é amigo da noiva, no caso de um casamento, ou amigo do noivo, claro que soa como algo desrespeitoso. Ah, eu não quis me preparar para essa ocasião, porque eu acho que eu não preciso, então eu vou de qualquer jeito e está tudo certo porque eu sou um artista. Porque isso acontece muito com os artistas, é o que você falou. Raramente você vai ver uma pessoa que não é do meio artístico cometer esse tipo de audácia, né, de ousadia, entendeu? Mas eu acho que a pessoa tem que tomar cuidado. Se é uma ocasião que ela pode ir representando o seu estilo artístico ou não. Porque senão vira baderna. Vai ver se no Oscar alguém não vai de smoking. Não existe. Né? Não tem sítio. Então não vá receber o seu prêmio. Fique em casa. Né? Porque aquilo tem toda uma tradição que não acho que mereça ser quebrada. Evidente, cada vez mais os protocolos são menos rígidos, cada vez mais a gente aceita muito mais coisa, mas não é legal algumas coisas terem as suas tradições? Eu acho tão bacana determinados pequenos protocolos você seguir. Não é legal você se preparar para ir a um casamento? Você tem que se preocupar um pouquinho com aquela roupa, porque é uma ocasião especial, uma ocasião única na vida daquelas pessoas. Então, claro que não pode ser de qualquer jeito. Eu acho que faz sentido, você não acha? Porque a preparação acaba contribuindo ali para aquela situação ficar mais memorável, né? Para você pensar melhor na importância daquele momento da união, no caso, da união de um casal que vai formar uma nova família. Não é uma coisa banal, né? Não é uma festa. É isso, não é uma festa, é a união, a fundação de uma família, né? Exato. E exatamente essa não banalidade, de certa forma, se representa no traje, na medida em que você fala, pô, tem o casamento do fulano, com que roupa eu vou? Essa paradinha, preciso me preparar, faz parte de entender que isso é uma ocasião especial. Você não está indo para o seu show de comédia, né, dando o exemplo que você... E você pode ir lá de chinelo de qualquer jeito. Não mereceria, né? A ocasião não mereceria essa leitura, na minha opinião. Para fechar, tem uma coisa aqui que eu não posso deixar de te perguntar. Como é que combina estampa? Por exemplo, o camuflado, ou o xadrez, ou o listrado. Bom, eu acho muito difícil combinar a estampa. Por isso que eu evito usar estampa. Mas assim, primeiro que mix de estampa está muito na moda. Então tá aí uma prova, um bom exemplo daquilo que você falou, que antigamente era proibido, depois virou aceitável e agora virou moda. Exatamente aquilo que você falou, né? Quer dizer, você lembra como o Falcão... Pô, clássico. Ele era o clássico gigante. Como que ele representava o brega há 20 anos atrás? Misturando estampa. E olha como isso mudou completamente. Né? Mas eu acho assim, respondendo a sua pergunta, tem que haver um elo entre as estampas. Normalmente o elo se dá pela cor. Porque, como a gente mesmo está dizendo, estampas têm padronagens diferentes. Xadrez com poá, né? Quer dizer, no caso da moda masculina especialmente, ou no caso da moda feminina, floral com geométrico. Mas quando você tem, por exemplo, uma cor de fundo que faz uma união entre as duas, ou a cor do próprio tema da estampa é parecida, né? E você consegue compor normalmente um tema pequeno com um tema grande. Nunca dois temas grandes. Então, há algumas regras. Primeiro evitar temas grandes juntos. Então, uma estampa pequenininha, um floral liberty com um floral grande. Né? Isso já ajuda. Segundo, cores que façam uma ligação, né? De uma com a outra. E agora está na moda o traje completamente estampado, conjuntinho, né? Tudo estampadão, dos pés à cabeça. Também não era muita moda isso. E agora virou. Mas, assim, são essas dicas. Tem que criar alguma ligação entre uma e outra. Sabe? Você olha e fala, isso aqui combina com isso. Porque no mais é misturar mesmo. A ideia é essa.
Não é deixar tão igual, né? Porque a ideia é justamente esse contraste das duas estampas. Mas é muito do bom senso e do feeling, né? Também, né? Sim, também. Senso estético de cada um, assim, né? Exatamente. Na moda masculina é Ou mais seja, fácil. é muito difícil combinar a estampa. Não é muito fácil. Mas tenta começar a fazer isso. Coloca uma bem pequenininha com uma maior, e aí que também você começa a se sentir seguro de usar. Também tem isso. Quando você não usa, né, você fica com aquela impressão de que está errado aquela história. E aí você vai evitando isso. E aí, quando você vai evitando, você não coloca nunca no seu estilo. Né? Não inclui aquilo no seu dia a dia, etc. Muito obrigado, cara. Provavelmente o Instagram vai cortar nossa live sumariamente daqui a pouco, porque a gente completou 1 hora de papo aqui. Eu que agradeço, Duda. Pessoal que queira aí me seguir lá no @Gussart, está em cima, fica à vontade para pegar outras dicas lá, né? E você, claro, estou sempre à sua disposição, não só sua, como da Sabrina, que conheço antes até de conhecê-lo, porque a gente já estava junto lá na Record, etc. Sim. Mas estou à disposição sempre de vocês, que eu adoro, aliás, família que todo mundo brasileiro adora e eu também, certamente. Estou aí sempre olhando e orgulhoso por vocês. Não, para mim foi muito boa essa live, porque eu acho que a linguagem é a base de tudo. Então, aqui, conversando com você, eu fui pegando vários termos, várias conexões assim do mundo da moda que eu realmente não conhecia. Então, foi muito bom para eu abrir minha consciência, aprender mais e evoluir nesse sentido. E aí também queria aproveitar e falar para o pessoal que tem a loja Duda Nagli na Amazon. Então vocês entram lá, Duda Nagli, amazon.com.br/Duda Nagli, e vocês vão ver ali as roupas que eu fiz uma espécie de curadoria. Só que o algoritmo da Amazon é tão interessante que ele também vai misturando com a curadoria que a gente montou inicialmente, com o que as pessoas vão escolhendo, vão navegando, e aí vai fazendo um blend ali do que as pessoas estão gostando com aquelas coisas que eu tinha mais ou menos separado ali. Você é um bom representante desse estilo mais casual, né, mais esportivo aí. Muita gente deve se inspirar em você, com razão. E certamente pode ir lá agora e conferir lá no site o que você selecionou, né? Valeu, cara. Muito obrigado aí pelo papo e vamos marcar mais um pretexto aí para a gente conversar, porque para mim valeu muito a conversa também. Gostei muito de conversar contigo. Valeu, estou à disposição. Um abraço para todo mundo aí. Beijo para todo mundo que está assistindo a gente. Valeu. Valeu, abração. Tchau, pessoal. Boa noite a todos aí. Prazer estar aqui com vocês nessa live. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar aqui no IGTV, aqui com prévia no feed, para vocês conferirem com calma depois. Boa noite. Valeu, Duda. Obrigado. Obrigado. Abração.